Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 2. O signo da Salamandra-Vi. Blake acordou em seu apartamento em London sentindo-se mais lúcido e disposto do que estivera nos últimos meses, desde antes de se refugiar no submundo de Paris, desde antes de perseguir Ellen até a Moon, desde antes de ir a Mars. Desde a última vez em que dormira naquela cama, a sua própria. O que não significava, necessariamente, que estivesse em perfeita saúde. Alguém lhe havia administrado uma dose cavalar de soro anti-ressaca. Ele pulou da cama, estava de pijama. Ele nunca usava pijama, embora sua mãe lhe desse um todo Natal, e foi direto para o banheiro. Apenas um dia de barba por fazer. Estranho. O dorso de sua mão, ele devia ter se arranhado de alguma forma, estava coberto por pele nova e brilhante. Será que alguém usará alface nele? Ele passou rapidamente o barbeador ultrassônico pelas bochechas, pelo queixo e pela garganta, borrifou loção pós-barba com aroma de limão no rosto, examinou os dentes com a escova ultrassônica e passou a língua sobre as superfícies polidas. Depois deslizou um pente pelos cabelos grossos e lisos e fez uma careta para o próprio reflexo sardento no espelho. Pela primeira vez em meses, Blake experimentou o prazer de ter um guarda-roupa inteiro à sua disposição. Vestiu um par de calças de cordões flexíveis e justos e escolheu uma camisa preta folgada na comoda. Seu relógio, comunicador e crachá de identificação estavam cuidadosamente dispostos sobre o móvel, até mesmo sua faca de arremesso preta. O que teriam pensado disso, quem quer que tivesse feito aquilo? Ele enfiou os pés descalços em chinelos bascos azul marinho de sola de corda. Não pretendia sair por 1 ou 2 horas. Primeiro precisava se reconectar com sua casa. Precisava deixar as lembranças voltarem. Esse era um dos pequenos problemas dos medicamentos anti-ressaca. Eles tendiam a bloquear as memórias recentes, pelo menos até que o efeito passasse. Sua pequena cozinha ensolarada estava impecável, sem poeira, tudo no lugar. Alguém passará por ali e fizera uma limpeza completa. Não era a faxineira dele, porque ele não tinha uma. E havia mais comida na geladeira do que ele se lembrava de ter deixado ali. E comida fresca. Ele estava com fome, mas não faminto. No fogão a gás reluzente, preparou uma omelete de 2 ovos com queijo de ervas e a comeu na mesa de madeira de faia, com vista para seu pequeno jardim murado de tijolos e para os jardins vizinhos. Os ovos desapareceram rapidamente. Em seguida, serviu-se de um copo de suco de laranja espremido na hora e uma xícara de café de torra francesa. Sua casa podia ser em London, mas ele ainda era americano. Nada de feijão com torradas no café da manhã. E precisava de algo mais forte que chá preto para começar o dia. O telefone emitiu um ruído estranho, mas ele ouviu o clique quando atendeu. Ampliação da cozinha. Número errado? Ou alguém verificando se ele estava em casa. Levou uma segunda xícara de café para a sala de estar e sentou-se contemplando o céu claro de outono através dos galhos do grande olmo diante da janela. As folhas caíam lentamente. Os galhos brilhavam sob o sol baixo. A luz iluminava os tons profundos de azul e bordô do quilim no chão e realçava as estantes que iam do chão ao teto, cheias de livros raros. O ousado minotauro negro de Pablo Picasso, na alcova, e a aquarela em tons caqui de Nicholas Poulsen sobre a escrivaninha o tranquilizavam. Confirmavam que ele estava em casa. Mais um gole de café. Uma leve dor de cabeça começou a pulsar em sua têmpora direita. A memória voltava lentamente. Noite. Uma parede de granito coberta de era, iluminada por refletores. Seria ele. Na casa de Ellen? Escalando? Sim. Subindo lentamente pela parede em direção à janela. Então. O vidro da janela explodiu. Estilhaços se espalharam pelo quilim. Mas aquilo acontecia em tempo real. Blake reagiu ao estrondo antes mesmo de compreendê-lo. Mergulhou e rolou pela porta para o corredor. Uma labareda, como o sopro de um dragão, jorrou pela porta atrás dele, fazendo a moldura de madeira borbulhar e carbonizando o papel de parede da parede oposta. Ele rolou apenas meio metro além da coluna de fogo e seguiu rastejando, apoiado em joelhos e cotovelos, até a cozinha. Conhecia intimamente o cheiro de fósforo e gasolina gelatinosa. Sabia o que aquilo significava. Seus livros e pinturas já haviam desaparecido.
Em minutos, todo o apartamento, talvez todo o prédio, estaria em chamas. O ar próximo ao teto já fervilhava de fumaça negra. Mantendo-se próximo ao chão, onde o ar ainda era respirável, ele seguiu para a oficina na varanda dos fundos e arrombou a porta traseira, que estava trancada. Seu apartamento ficava no segundo andar. Ele saltou do patamar da escada dos fundos e caiu sobre o telhado de um galpão de jardinagem, absorvendo o impacto com os joelhos flexionados. No rebote, saltou novamente e aterrissou numa árvore de murta no jardim. Livrou-se dos galhos. Não podia permanecer exposto. O agressor provavelmente não tinha uma arma, ou não sabia usá-la, porque Blake era, naquele momento, um alvo fácil. Mas o atacante devia estar por perto. Provavelmente em algum telhado próximo. Fogo! Fogo! Todo mundo para fora! Gritou Blake, arrombando o portão do jardim e correndo pelo estreito corredor lateral até a rua. Fogo! Ele entrou pela porta da frente do prédio e viu pessoas do outro lado da rua saindo apressadas de suas casas. Um policial grande e ruborizado vinha correndo em sua direção, falando apressadamente em seu comunicador. Blake olhou para a fachada de seu apartamento. Uma labareda oleosa jorrava das janelas estilhaçadas, formando uma coluna de fumaça escura e fétida. O velho olmo que sombreava sua sala, no jardim do vizinho, já estava em chamas. O telhado do prédio começava a liberar lâminas de fumaça cinza acastanhada. O velho Sr. Rick, seu vizinho do andar de baixo, apareceu cambaleando na varanda, vestindo pijama de flanela e um roupão gasto. Sr. Redfield. O senhor voltou. Meu Deus, percebeu que seu rosto está arranhado? Por aqui, Sr. Rick. Afaste-se do prédio. É mais seguro. Ele hesitou. Receio que tenha ocorrido um contratempo bastante sério. Blake estava prestes a sair novamente pela porta quando a senhorita Silt e sua mãe, as únicas outras moradoras do prédio, apareceram envoltas em xales, pescando por causa da luz e confusas com a agitação. Tudo bem, senhor, se puder nos dar um pouco de espaço. O policial se aproximou para conduzir as duas para um lugar seguro. Outros policiais já chegavam para conter a multidão que começava a se formar. Blake recuou com as pessoas para o outro lado da rua. Ficou ali, observando o elegante prédio antigo se dissolver em chamas. Quando os primeiros caminhões de bombeiros chegaram, minutos depois, o edifício já estava praticamente condenado. Quem quer que tivesse lançado a bomba certamente já tinha ido embora. A menos que fosse um incendiário obsessivo. Ou alguém sem instinto de autopreservação. Blake duvidava disso. Ele era o alvo. E havia uma mensagem naquele ataque. O próprio Blake tinha certa fraqueza por explodir coisas. Quem quer que tivesse tentado matá-lo sabia disso. Enquanto observava o incêndio, ele repassou mentalmente os acontecimentos da manhã. Ao mesmo tempo percebeu que suas lembranças da noite anterior, ou talvez de 2 noites antes, considerando o fuso horário, estavam quase completamente restauradas. Junto com uma baita dor de cabeça. Ele se lembrou de tentar resgatar Ellen. Lembrou-se da traição dela. Não conseguia acreditar. Talvez ela tivesse feito um acordo com o comandante para tirá-lo dali em segurança. O comandante sabia que Blake não confiava nele, e Blake sabia que ele queria se livrar dele. Será que ela garantirá que Blake fosse bem tratado e enviado de volta para casa? E depois o comandante a traiu? Ou haveria mais alguém atrás de sua pele, bem tostada, de preferência? Certamente havia candidatos suficientes. Ele observou o prédio queimar, levando consigo as últimas coisas que ainda lhe eram caras. Se quisesse sobreviver tempo suficiente para se vingar, era melhor não ficar por ali esperando que as autoridades começassem suas tediosas investigações. A aeronave hipersônica ultrapassou o sol no céu. Ainda era início da manhã quando Blake pousou em Long Island, e pouco depois das 10 ele entrou na cobertura de seus pais em Manhattan. Blake, onde você esteve todo esse tempo? Mãe, você está ótima. Como sempre. Emerald Lee Redfield era uma mulher alta cuja pele bem cuidada, maquiagem impecável e roupas requintadas. Naquele dia vestia um tailleur de lã cinza com uma blusa de seda azul, sempre a faziam parecer 30 anos mais jovem, pelo menos aos olhos do filho. Apesar de toda a elegância, ela não era distante. Abraçou-o com entusiasmo. Depois, mantendo as mãos nos ombros dele, afastou-se um pouco para observá-lo melhor. Quem me dera poder dizer o mesmo de você, querido. Dormiu vestido? Ele riu e deu de ombros.
Venha. Ela pegou a mão dele e o conduziu até a sala de estar ensolarada. A 89 andares de altura, a cobertura oferecia uma vista de 120 graus das torres da parte baixa de Manhattan e das margens ao redor. O que você está fazendo em casa? Por que não ligou? Estávamos tão preocupados. Seu pai entrou em contato com praticamente todos que conhece, mas ninguém. Não? Discretamente. Vou ter que conversar com meu pai. Quando estou atrás de uma aquisição rara, às vezes preciso desaparecer por um tempo. Já expliquei isso uma dúzia de vezes. Blake, você sabe como ele é. Edward Redfield criticava constantemente a carreira do filho, consultor especializado em livros e manuscritos antigos. De vez em quando, lançava discursos furiosos sobre o dinheiro que Blake estava desperdiçando. Dinheiro que Edward não podia controlar, já que vinha de um fundo fiduciário deixado ao neto por seu avô. Edward pertencia àquela velha aristocracia da costa leste americana que não precisava trabalhar para viver, bastava administrar seus investimentos, o que, na verdade, não era tarefa pequena. Mas a nobreza obriga. E os Redfield estavam profundamente envolvidos nos assuntos administrativos e culturais de Manhattan, a cidade modelo e centro do distrito administrativo do Atlântico Médio. Na verdade, gerações da família Redfield haviam participado tão ativamente da vida pública que a própria organização moderna do continente norte-americano, que já não incluía os Estados Unidos, exceto como uma ficção geográfica, devia muito aos seus esforços. Emerald sentou-se em uma poltrona estilo império, estofada em veludo azul, e pressionou um botão na mesa lateral. E eu realmente enfatizei que ele deveria agir com discrição. Blake recostou-se numa poltrona de brocado. Bem, de qualquer forma, aqui estou. E, como pode ver, em perfeita saúde. Essa sua busca teve sucesso? Talvez eu possa contar quando a transação estiver concluída. Entendo, querido. Uma criada apareceu em resposta ao sinal de Emerald. Seu pai e eu vamos almoçar hoje. Você gostaria de se juntar a nós? Adoraria. Acrescente mais um lugar à mesa, Rosária. A mulher assentiu e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. Sua mãe sorriu radiante para ele. Então, Blake, o que aconteceu? Cheguei em casa esta manhã e descobri que meu apartamento, na verdade, o prédio inteiro, havia sido completamente destruído por um incêndio. Tudo o que eu possuía. Meu pobre menino, seus móveis. Suas roupas. Ela olhou para os chinelos sujos que ele usava. Sem falar nos livros e nas obras de arte. Tudo. Que deprimente, querido. Você deve estar arrasado. Mas, claro, tinha seguro. Ah, sim? Tudo segurado. Isso já é algum consolo. Conto os detalhes no almoço. Você se importa se eu me trocar? Estou suado. Blake, é tão bom ter você em casa. Ele seguiu até o quarto que sempre estivera reservado para ele, mobiliado exatamente como quando saíra da faculdade. Apesar da maneira distraída com que Emerald encarava a vida, ela falava com sinceridade. O amor entre pais e filhos é mais complicado do que deveria ser, pensou Blake. Mais sutil do que qualquer livro que ele já lera conseguirá expressar. Mas, apesar de todas as dissonâncias emocionais e dos tons graves que acompanhavam o relacionamento entre eles, o amor estava firmemente presente. Ele saiu do quarto vestindo um terno respeitável e gravata, exatamente como sabia que seu pai preferia vê-lo. Então você perdeu todos aqueles livros nos quais gastou uma pequena fortuna. O pai de Blake era mais alto que o filho. Tinha um rosto quadrado e aristocrático, apoiado em um queixo ainda mais quadrado. Seus cabelos e sobrancelhas ruivos, além das sardas no nariz fino, revelavam suas origens irlandesas de Boston, o que sugeria que a fortuna da família talvez tivesse apenas 2 séculos, e não os 3 ou 4 séculos reivindicados por famílias com nomes como Rockefeller ou Vanderbilt. Sim? Edward lançou um olhar severo para o filho, com um triunfo mal disfarçado. Espero que tenha aprendido a lição. Mais do que uma lição, pai. Perdi tudo. Não vou mais colecionar nada tão perecível. A sala de jantar ficava no canto sudeste da cobertura, com vista para o antigo porto de New York. Sob a pálida luz de outono, os cultivos de algas que cobriam as águas desde a costa de New Jersey até Brooklyn exibiam um verde opaco, como sopa de ervilha. Colheitadeiras de aço inoxidável moviam-se lentamente sobre a superfície, transformando a matéria-prima em suplementos alimentares para as massas.
Os Redfield, naturalmente, não pertenciam às massas. Edward cortou um pedaço de magret de pato mal passado e levou-o à boca com a mão esquerda. Moda europeia. O seguro não foi suficiente, murmurou ele. O prejuízo financeiro está coberto. Inclusive a valorização. Mas percebi como livros e pinturas antigas são efêmeros. Será que consigo sustentar essa história? Pensou Blake. Mas as pessoas costumam acreditar exatamente no que desejam acreditar. Talvez eu finalmente tenha amadurecido. Edward continuou mastigando, resmungando em aprovação. Tenho pensado em explorar um pouco, talvez entrar para o serviço público, acrescentou Blake. Como sempre considerará o filho um diletante, nada poderia agradar mais a Edward do que ouvi-lo dizer aquilo. Que ótima ideia, querido, disse Emerald, animada. Conheço muitas pessoas. Terei prazer em ajudá-lo a encontrar algo adequado. Por que o governo, Blake? Perguntou Edward. Por que não algo com mais potencial? Ele se referia, naturalmente, a negócios. Comprar. Vender. Pai, respondeu Blake com calma, eu nunca fui grande fã de estatísticas. O mercado nunca fez sentido para mim. Mentira, mas combinava perfeitamente com os preconceitos de Edward. Se eu tivesse seguido seu conselho, teria cursado direito, acrescentou Blake, como se fosse óbvio. Mas agora já é tarde demais. Bem, então em que você é bom? Havia ali um leve toque do velho ressentimento. Afinal, enviar Blake para o projeto Sparta não tinha sido barato. Embora aquele programa de educação avançada recebesse apoio de fundações, pais como Edward, capazes de pagar, haviam desembolsado uma quantia considerável para matricular os filhos. Sou um bom investigador. Qualquer pessoa que leve pesquisa a sério precisa ser. Conheço bibliotecas antigas tão bem quanto arquivos eletrônicos. Sei ser discreto quando necessário. Tudo aquilo era verdade. E ainda não era nem metade da história. Seu pai, de qualquer modo, não acreditaria sequer em metade. Leio e escrevo em uma dúzia de idiomas, sou fluente em quase todos eles e consigo aprender outros quando preciso. Blake acrescentou algo musical em mandarim para a mãe, algo que significava, em essência, devo tudo isso a você. Seu pai, que não falava mandarim, embora fosse fluente em alemão, japonês e outras antigas línguas diplomáticas, soltou outro murmúrio cético. Quando enfim terminou de mastigar o pedaço de pato, perguntou. E para que tipo de trabalho você acha que tudo isso o qualifica? Esqueci de mencionar que me tornei um viajante espacial bastante experiente no último ano. Você quer dizer aquela viagem a Vênus? Também estive na Moon. E em Mars. Acho que faz algum tempo que não telefono para casa. Edward pousou o garfo e lançou ao filho um olhar duro. Então, você é multilingue, investigador, e sofre de enjoo espacial. Fez uma pausa, pensativo. Talvez devesse trabalhar com computadores ou se tornar defensor do consumidor. Algo assim. As sobrancelhas finas e negras de Emerald se ergueram imediatamente, e sua boca delicada se curvou num sorriso satisfeito. Que excelente ideia, querido. Tenho certeza de que Dexter e Arista ficariam encantados em contar com alguém com os talentos e habilidades de Blake em sua equipe. Na Vox Populi Institute. Edward olhou irritado para a esposa. Aquilo não deveria ter sido levado a sério. Fazendo o quê? Dexter e Arista Plowman, apesar de terem nascido em berço de ouro, formavam uma dupla de reformadores profissionais, irmãos ascéticos cujo equivalente, em séculos passados, poderia ter sido encontrado em figuras como Ralph Nader ou Girolamo Savonarola. Todo o dinheiro que os Plowman haviam herdado, e tudo o que lhes era concedido, era investido no Instituto Vox Populi. Se Dexter Plowman ou sua encantadora irmã. Irmã peculiar, resmungou Edward. Longe de clubes e salas de reunião, o desconforto social de Edward frequentemente se transformava em irritação. Quiserem contratar Blake, certamente saberão aproveitar seus melhores talentos, concluiu Emerald. E ele não ganha nada em troca. Não há dinheiro nisso. Pai. Blake interrompeu-se. Já somos ricos seria uma lembrança desnecessária. Vamos pensar nisso por 1 ou 2 dias, disse Edward. Blake conseguia quase ouvir as engrenagens mentais girando. Os Plowman eram figuras respeitadas em Manhattan, reformadores combativos, pessoas cuja aprovação Edward cultivava. Emprestar-lhes os serviços do filho poderia render prestígio. Sem dinheiro envolvido, mas com valor social. Funcionário público respeitável.
O filho pródigo, Blake, reformado e finalmente útil. Edward permitiu-se um leve sorriso. Naquela noite, tarde, Blake entrou na sala do pai na ponta dos pés. Apenas uma luz tênue atravessava as janelas, refletida pelo céu enevoado do lado de fora. Anos antes, ainda criança, aprenderá a combinação da escrivaninha do pai. Usou-a agora para abrir a gaveta superior. Ali estava escondido o microcomputador de Edward, uma máquina extraordinariamente silenciosa, refrigerada a gás, com potência próxima à de um supercomputador. Blake sempre observara aquela máquina com admiração e uma ponta de inveja. Seu pai utilizava apenas uma fração mínima de sua capacidade nos negócios, como sempre, não valorizava totalmente o que o dinheiro lhe permitia possuir. Blake inclinou-se sobre o equipamento e começou a trabalhar em silêncio. Seu projeto exigiria toda a potência disponível. O que realmente acontecia naquela casa segura às margens do rio Hudson? 4 horas depois, apesar de toda a sua habilidade, a busca havia rendido pouco além de conhecimento negativo. A mansão do magnata do aço estava exatamente onde deveria estar. Hoje chamava-se Granite Lodge. Nome discreto. Cinza. Inofensivo. Oficialmente, era apresentada como local de descanso para funcionários do Serviço de Parques da América do Norte e suas famílias. Também servia para retiros de dignitários, encontros administrativos e reuniões de gerentes. A fachada perfeita para uma casa segura luxuosa. E parecia hermeticamente protegida. Blake não encontrou qualquer ligação entre o Serviço de Parques e o Conselho Espacial, muito menos com o departamento investigativo do comandante. Por outro lado, havia ampla documentação mostrando o uso legítimo do local por funcionários em férias, gerentes em conferência e autoridades em retiro. Nos arquivos estatais, encontrou plantas detalhadas da casa e dos terrenos, todas coerentes com o que conhecia pessoalmente, além de orçamentos, listas de funcionários, salários e relatórios administrativos. Tudo parecia excessivamente inocente. Até agressivamente inocente. Com uma mistura de ironia amarga e constrangimento, Blake leu um relatório inteiramente factual do que supostamente acontecerá ali recentemente, justamente quando ele e Ellen tinham a impressão de serem os únicos hóspedes. Segundo os registros, eles haviam simplesmente ignorado. Uma assembleia de bispos anglicanos. Um seminário de escrita criativa. Uma reunião de elaboradores de currículo escolar. E, naquela mesma semana, a hospedaria ainda recebia um encontro de analistas junguianos. Alguns minutos de pesquisa produziram confirmações independentes na internet aberta. Avisos. Boletins. Cronogramas. Listas de presença. Tudo perfeitamente convincente. Fora da internet pública, Blake confirmou a existência real dessas pessoas e a aparente autenticidade de seus itinerários. Talvez, se possuísse a extraordinária habilidade de Ellen para detectar armadilhas eletrônicas, falsos caminhos e identidades fabricadas. Talvez, se soubesse atravessar camadas de subterfúgio digital como ela fazia. Talvez tivesse encontrado algo. Mas os talentos de Ellen estavam muito além de sua compreensão. O que lhe restava era aquilo em que sempre fora excelente. Roubo. Invasão. Sabotagem. Teria de entrar em Granite Lodge. Blake era ousado, às vezes impulsivo. Mas não era imprudente. Nunca assumia riscos desconhecidos quando as probabilidades estavam claramente contra ele. Tinha respeito suficiente pelas defesas de Granite Lodge para reconhecer o perigo. Ainda assim, embora preferisse manter-se longe dali. Essa opção já não existia. Ele voltou ao computador. Nos últimos anos do século XXI, a previsão do tempo ainda era mais arte do que ciência, embora já tivesse se tornado uma arte extremamente refinada. Os padrões fractais do sistema atmosférico terrestre espalhavam-se pela tela plana, desdobrando, em cores artificiais vívidas, uma provável sequência de eventos meteorológicos para o baixo vale do rio Hudson nos dias seguintes. Se agisse logo, o clima estaria a seu favor. Uma jovem ruiva de olhos verdes estava parada em uma rua estreita de London, observando uma escavadeira cavar e revólver lama do outro lado da via. À esquerda da obra, por cima do muro de tijolos do jardim vizinho, um homem de capa de chuva amarela equilibrava-se numa escada, serrando um galho queimado de um enorme olmo. À direita, uma lona plástica cobria um buraco no telhado do prédio ao lado. Onde a escavadeira bufava como um javali, antes ficava o apartamento de Blake Redfield. O edifício havia desaparecido.
Sparta apertou melhor o cinto do casaco de chuva gasto e ergueu o guarda-chuva contra o vento. Apressou o passo pela calçada, desviando dos guarda-chuvas dos pedestres curvados que vinham em sentido contrário. Metade deles parecia mais presa às coleiras dos cães do que propriamente conduzindo-os. Os animais demonstravam muito mais disposição do que os donos para enfrentar aquela tarde fria e chuvosa. Ela caminhou cerca de 800 metros por ruas de prosperidade decadente até alcançar a cabine de informações esmaltada de vermelho mais próxima, numa esquina comercial movimentada. Fechou o guarda-chuva, sacudiu-o e fechou a porta atrás de si. Os vidros estavam embaçados, escorrendo água da chuva. O trânsito do lado de fora era apenas um borrão sem cor. Retirou as luvas finas de lã e inclinou-se sobre a máquina. Espículas PIN deslizaram sob suas unhas curtas e sondaram as portas do terminal. O aroma do fluxo de dados invadiu os lobos olfativos de Sparta. Em segundos, ultrapassou uma hierarquia de barreiras, como um salmão subindo contra a corrente, seguiu o fluxo de informações até a origem, um arquivo confidencial nos registros da Scotland Yard. O arquivo informava que o apartamento de Blake fora incendiado 2 dias após seu desaparecimento do castelo no Woodson. Ele escapara ileso e viajara para juntar-se aos pais em Manhattan. As autoridades demonstravam irritação pelo fato de o Sr. Redfield ter deixado a região sem aviso prévio. Mas, quando finalmente o localizaram, ele se mostrará extremamente cooperativo e, no fim, convincente. Declarara não ter ideia de quem poderia querer matá-lo. Explicará que passava a maior parte do tempo na França, em razão de sua profissão como consultor de livros e manuscritos raros. A Scotland Yard aceitara sua justificativa de que fugira por receio de sua própria segurança e da segurança de conhecidos em Londres. Muito bem, Blake, pensou ela, retirando as espículas da máquina. Você está seguro e fora do meu caminho, aparentemente exatamente o que nós dois queremos. E foi isso que vim confirmar aqui. Desta vez, não preciso da sua ajuda. Vou desmascarar os profetas sem você. Ela saiu da cabine e seguiu pela calçada molhada em direção à entrada subterrânea mais próxima. Robostáxi e hidroaviões particulares deslizavam pela rua movimentada, sibilando enquanto espalhavam óleo e água em suspensão numa névoa baixa e densa. Mas ela era uma trabalhadora que não podia se permitir o conforto seco do interior de um táxi. Ao refugiar-se no calor abafado e mal-cheiroso da estação de metrô lotada, pensou nos arquivos que havia examinado no Woodson e sentiu um breve arrependimento. Permitirá que o comandante a convencesse a não telefonar para Blake, a não lhe explicar nada, mesmo acreditando que ele merecia saber a verdade que ela agora conhecia. Mas Sparta compreendia ainda melhor do que o comandante que, se Blake soubesse agora, ele faria alguma coisa. Meu caro Blake, sempre tão disposto a ajudar. Mas, sob pressão, o que Blake geralmente fazia era sair e explodir alguma coisa. Na época, isso sempre lhe parecerá lógico. Necessário. E quase sempre piorava tudo. Nesta investigação, ela não podia se dar ao luxo de deixá-lo vagando por aí, criando novos problemas e tornando tudo ainda mais complicado. Precisaria deixá-lo acreditar que fora dispensado. Que ela o afastara. Que não voltaria. Ou, pior, que o traíra. Aquilo correspondia exatamente à lembrança que o comandante afirmara ter implantado nele. Restava-lhe esperar que, quando tudo terminasse, quando pudesse finalmente contar toda a verdade, Blake conseguisse aprender a lembrar de outra versão dos fatos. E que ainda amasse. Essa fora a primeira discordância entre ela e o comandante, mas não a única. Depois de concordar em não tentar contatar Blake, recusou-se a dizer qualquer coisa substancial ao chefe até que ele cumprisse a própria condição. Ele lhe entregou, contrariado, um pacote triplo de chips de dados e a deixou sozinha na sala de conferências do andar inferior da casa segura. O primeiro chip continha arquivos do extinto projeto Inteligência Múltipla. Ali, protegidos pelo logotipo da raposa marrom veloz, estavam todos os detalhes. Os cursos aos quais fora submetida. De química quântica a línguas do Sudeste Asiático. De treinamento de voo a protocolos cognitivos avançados. Também estavam registrados todos os procedimentos cirúrgicos posteriores. Nanóchips implantados em meia dúzia de regiões do cérebro. Células elétricas de polímero sob o diafragma. Espículas PIN inseridas em seu sistema nervoso. Tudo estava ali. Descrito em detalhes minuciosos. Os planos. As especificações.
O projeto completo para transformar uma adolescente humana em algo próximo de uma máquina de guerra aquática. A profundidade do envolvimento de seus pais também aparecia claramente documentada. Longe de vítimas inocentes, eles haviam participado ativamente da criação do projeto Mi, pelo menos no início. Enquanto acreditavam que os alvos seriam filhos de outras pessoas. Mas os arquivos mostravam apenas um lado da correspondência, o lado do Mi. O governo norte-americano, representado pelo homem que então se apresentava como William Laird, convidará os pais de Linda a atuar como consultores principais do projeto. Seriam muito bem pagos. Mas dinheiro não era o único atrativo. Quanto ao potencial humano, Laird possuía uma visão que ambos evidentemente compartilhavam. Aos olhos deles, Laird parecia ao mesmo tempo visionário e pragmático. Não acreditava em conceitos vagos e, para o pai de Linda, irritantemente supersticiosos, como memes, supostas unidades culturais discerníveis apenas retrospectivamente. Laird falava da evolução no nível do próprio organismo. O ser humano físico. E, inevitavelmente, também o ser humano cultural. Não um processo teleonomíaco, com mera aparência de finalidade, mas uma progressão real em direção a um objetivo claramente definido. Teleologia de dentro para fora. Os pais de Linda foram peças centrais na criação dos programas educacionais e de avaliação do projeto Inteligências Múltiplas. Então, abruptamente, o registro de sua participação cessava. Pouco antes da data correspondente ao ingresso de Linda no programa, como primeira participante. E também seu fracasso mais espetacular. A partir daí, seus pais não voltavam a ser mencionados nos arquivos do Mi. Anos se passaram. Então, quase da noite para o dia, Laird e muitos de seus principais colaboradores fugiram. O próprio Mi foi dissolvido. Em circunstâncias que Sparta conhecia intimamente. Porque fora ela mesma quem precipitara tudo aquilo. Um segundo conjunto de arquivos consistia em interrogatórios de profetas capturados. Capturados por quem? Onde o comandante conseguirá aquilo, Sparta não sabia. Os arquivos estavam codificados no sistema comercial mais comum e todas as marcas de identificação haviam sido removidas. Eram relatos arrepiantes. Investigações profundas haviam reconstruído memórias vivas daqueles indivíduos. Infâncias aterrorizantes. Fracassos. Desabrigo. Vícios. Desespero antes do primeiro contato com os profetas. A esperança surgida após o recrutamento. A doutrinação. O treinamento nos princípios do espírito livre. E, por fim, suas missões. Acessar aqueles arquivos era como atravessar um inferno de almas perdidas. As memórias exibidas pertenciam a soldados do espírito livre. 2 deles estavam presentes na noite em que o pai de Linda tentará resgatá-la. A noite em que seus guarda-costas foram massacrados. Em que Linda foi baleada. E em que Sark, obedecendo às ordens dela, carregou seus pais feridos para o céu noturno. Por meio daqueles testemunhos, Sparta, vendo o que eles haviam visto, sentindo o que os movera, confirmou o que sempre suspeitara. Era dever dos profetas eliminar qualquer pessoa que resistisse com sucesso à doutrinação. Foi também através dessas memórias que ouviu, sob a perspectiva deles, a versão em que todos acreditavam. A história amplamente divulgada por todos os meios de comunicação. Segundo a qual um Sark havia caído naquela noite numa reserva militar em Maryland, matando todos os ocupantes. Seus pais. Os demais detalhes haviam sido omitidos por razões de segurança administrativa. O último conjunto de arquivos era heterogêneo. Parte vinha da Aliança do Tratado Continental Norte. Parte de registros policiais. Parte de outras autoridades terrestres. O Sark no qual seus pais tentaram resgatá-la fora roubado da Aliança do Tratado Continental Norte. Como haviam conseguido aquilo, ela ainda considerava extraordinário. O depoimento de Laird e de outros envolvidos localizava a máquina em Maryland, onde a tentativa de resgate, descrita por Laird como agressão e tentativa de sequestro, teria fracassado. Mas Sparta sabia a verdade. Ela mesma fora enviada com ordens para tomar todas as medidas necessárias para proteger os passageiros. Ela obedecera. E desaparecera. Os arquivos mostravam que nenhum vestígio do aparelho fora registrado pelos radares. Nenhuma transmissão fora interceptada. Nunca mais voltaram a vê-la. Não houve queda de helicóptero. Seus pais simplesmente desapareceram. Já viu o suficiente? Sussurrou o comandante na escuridão.
Ele retornará enquanto ela examinava os últimos arquivos. Mas ela ouvirá sua chegada. Reconheceram imediatamente, mesmo sem olhar. Você prometeu me contar o que realmente aconteceu com meus pais. Isso não basta. Admito que não posso provar o que sei. Mas eles estão vivos. Você não pode saber isso apenas com base nesses arquivos. É nisso que acredito firmemente. Ele ainda escondia algo. Mas ela sabia que não arrancaria a verdade dele por simples argumentação. Ainda assim, ele lhe dera algo de enorme valor. Muitas vezes, em segredo, ela própria havia invadido arquivos das agências que sustentavam a versão oficial do acidente de helicóptero. Nunca encontrara nada além de falsificações evidentes substituindo registros roubados, falsificações protegidas por armadilhas eletrônicas, de modo que qualquer intruso sem sua experiência seria automaticamente rastreado até o próprio terminal. Os arquivos do comandante, ao contrário, eram os originais roubados. Ela não fazia ideia de onde nem de como ele os obtivera. "O que você quer de mim?" perguntou ela. "Teremos uma equipe a serviço da Contiki. Alguns agentes infiltrados, outros à paisana. Você ficará no lado clandestino. Você não cumpriu sua promessa, comandante. Estou reescrevendo nosso acordo. Vou cooperar com você, mas não em equipe. Você é conhecida demais, Troy. Assim que colocar a cabeça para fora, alguém vai atirar nela. Vou manter a discrição. Prestarei contas apenas a você." Ele argumentou longamente. A necessidade de comunicação constante. Impossível se ela trabalhasse sozinha. A necessidade de equipes de vigilância para seguir suspeitos sem serem detectadas. A necessidade de coordenação estreita com inteligência. Apoio logístico. Apoio operacional. Ela permaneceu inflexível. Por fim, ele cedeu. "Então sozinha, se realmente for necessário. Já marquei sessões na clínica a partir de amanhã à tarde, na ARF Central." "Que sessões?" "Você não pode continuar com esse rosto, Troy. Você é uma estrela interplanetária de videogames." "Não? Você gosta mais dessa aparência do que da aparência com que nasceu?" Ele pareceu sinceramente surpreso. "Chega de cirurgias." Ele ficou completamente imóvel. Depois perguntou. "Muito bem. Então diga agora, o que você aceita?" "Nenhuma ordem, comandante. Estou disposta a ouvir sugestões." "Você acha que não precisa de nós, é isso?" Por um instante, ela desviou o olhar. "Você está muito enganada, sabia?" disse ele suavemente. "Espero que não descubra isso da pior maneira. Tudo o que sei de valor aprendi da pior maneira." Ela quis soar dura. Mas sabia que ele não se deixaria enganar. Nem ela mesma se enganava. Tiveram outras conversas igualmente improdutivas. Pouco depois, ele se despediu dela diante do edifício ARF Central, às margens do East River, em Manhattan. Ela vestia o uniforme azul da agência espacial e carregava uma mochila regulamentar quando tomou um avião magnético rumo ao porto de Newark. Mas nunca chegou lá. Como diziam no departamento de investigação. Ela desapareceu do radar. Para se disfarçar, não recorreu a cirurgias plásticas demoradas e caras. Cirurgiões mantinham registros. E sempre existia o risco de que a ganância deles não se limitasse aos honorários. Poderiam vender informações. Chantagear. Trair. Preferiu métodos mais antigos. Um penteado alterado. Uma peruca. Lentes de contato coloridas. Um pequeno chumaço de algodão sob a língua. Às vezes, apenas um leve toque de cor nas bochechas. Combinados a mudanças sutis de gestos. Expressão. Postura. Sotaque. Isso bastava para torná-la irreconhecível a qualquer pessoa, exceto a uma máquina muito bem programada. Seu primeiro disfarce temporário consistiu numa peruca preta, oleosa, presa em um rabo de cavalo até a cintura. Num universo saturado de perfumes intensos, alterar o próprio cheiro era ainda mais simples. Durante uma semana inteira, usou calças e jaqueta de couro e frequentou bares portuários em New Jersey, onde os frequentadores confundiam seu odor forte com o deles. Foram necessários alguns dias de observação atenta, e Sparta possuía olhos e ouvidos excelentes. Também algumas horas de barganha entre canecas de cerveja. Mas conseguiu adquirir 2 pequenos dispositivos ilegais de identificação programável. Jamais conheceu os fabricantes. E os vendedores não faziam ideia de quem ela era. Menos de 24 horas depois, uma bela ruiva chamada Bridget Haley apareceu em Newark.
e embarcou no trem supersônico rumo a London. Vestindo um terno escuro conservador e uma gravata de seda vermelha, carregando a grande pasta preta de documentos que costumava usar, Blake saiu do saguão fortificado do edifício de seus pais no mesmo horário das 2 semanas anteriores. Seguiu para o norte da cidade, tomando um dos antigos trens restaurados do metrô de Manhattan. Estabelecera deliberadamente uma rotina previsível. Passava as primeiras horas da manhã diante do comunicador, procurando entrevistas de emprego. E saía de casa pouco antes do almoço. Preferia viajar de metrô a usar táxis autônomos. Ao trocar de trem, conseguia perceber se alguém o seguia a pé. Desceu em seu ponto habitual, próximo ao distrito preservado do século XIX, e caminhou 2 quarteirões para leste, por calçadas movimentadas de trabalhadores e compradores satisfeitos. Chovera na noite anterior, e os robôs varredores haviam polido as ruas de mármore até deixá-las reluzentes. Agora, as nuvens começavam a se dissipar, como Blake e todos os que haviam prestado atenção à previsão do tempo já sabiam que aconteceria, e os fragmentos restantes brilhavam em dourado sob a luz do meio-dia. Passou diante do restaurante indiano que se tornará seu local favorito para o almoço, mas não entrou. Continuou até o fim do quarteirão e usou o telefone público na esquina da Primeira Avenida para reservar um micro-ônibus compacto a ser retirado numa vila ao norte da cidade, na margem leste do Hudson River. Depois tomou um ônibus local rápido e silencioso, movido a energia hidrelétrica, em direção ao norte da cidade, até a estação rodoviária da Rua 125. A estação elevada era a joia cristalina daquele bairro renovado, com a entrada adornada por crisântemos em tons de vinho e amarelo, numa exibição outonal cuidadosamente planejada. Blake embarcou num magneplane veloz rio acima. Desceu uma parada antes da vila onde supostamente retiraria o veículo reservado e permaneceu na plataforma, observando quem mais desembarcaria. Ninguém suspeito. Ótimo. Pouco antes de as portas se fecharem, embarcou novamente e seguiu por mais 3 paradas. A reserva feita no terminal público fora apenas uma distração. Na noite anterior, usando o computador do pai, havia reservado outro carro sob outro nome. Outro ponto de origem. Outro trajeto aparente. Tudo planejado para parecer, até para um observador atento, uma operação diferente. Retirou da calçada um pequeno carro elétrico cinza de 2 lugares, liberando a trava com a inserção de seu crachá de identificação modificado. Dirigiu lentamente pelas ruas da pequena cidade antes de seguir para o norte, em direção à reserva. Estava convencido de que escapara da vigilância. 12 horas depois. Era 1 da manhã. Uma noite fria e sem lua. O céu iluminava-se apenas por estrelas tênues e pelo anel de detritos espaciais refletores que circundava a Terra até a órbita geossíncrona. Blake aproximava-se furtivamente do perímetro externo de Granite Lodge, praticamente à vista de todos. A mata era densa. Vegetação rasteira. Árvores jovens. Algumas coníferas escuras surgindo entre troncos nus de carvalhos vermelhos e bordos. Além de sumagres invasores e centenas de outras espécies preservadas nos parques da reserva Hendrik Hudson. Movia-se tão rápido quanto ousava sobre o grosso colchão de folhas mortas, ainda encharcadas pela chuva do dia anterior. Sabia exatamente o que havia ali. Amplificadores de imagem. Sensores infravermelhos distribuídos ao redor da cerca eletrificada. Detectores de movimento entre a cerca e o muro. Detectores químicos espalhados pela mata. E detectores orgânicos, cães, patrulhando os gramados. Sabia que seria impossível entrar sem ser detectado. Não existiam passagens secretas desprotegidas. Nenhuma escalada ousada pelos penhascos o faria ultrapassar os sentinelas. Mas preparara-se para isso. Depois de esconder o carro alugado, tirou a roupa e vestiu um traje integral de polímero transparente e impermeável. O traje incorporava um sistema de troca térmica em toda a superfície da pele. E um dissipador interno blindado, montado entre as omoplatas. O dissipador saturaria em pouco mais de 1 hora. Quando isso acontecesse, liberaria automaticamente um jato de gás superaquecido na atmosfera atrás da cabeça de Blake, transformando-o num maçarico ambulante. Seria um espetáculo inconvenientemente visível. Mas ainda melhor do que a alternativa. Se o sistema falhasse em liberar o calor, colapsaria e transformaria Blake numa bomba ambulante. Até esse momento, porém, permaneceria tão frio quanto uma salamandra. Externamente, possuía exatamente a temperatura do ambiente.
tornava-se invisível aos sensores infravermelhos. E, lacrado no polímero inodoro, também aos farejadores. Os demais preparativos dependiam completamente do clima. Céu limpo. Brisa leve e fria soprando rio abaixo. Alta pressão atmosférica avançando. Exatamente como previra. Então ele os viu. À direita. Uma pequena frota de globos luminosos cor-de-rosa alaranjado flutuando entre as estrelas. Derivavam lentamente com o vento, em direção ao conjunto de edifícios dominado pela mansão de pedra. Luzes se acenderam imediatamente na casa principal e nos gramados. Formas humanas e animais, quase invisíveis, emergiram de portas escuras e se espalharam pelos flancos, ocupando faixas de sombra em formação defensiva claramente ensaiada. Nenhuma sirene soou. Blake sabia por experiência que o pessoal de Granite Lodge evitava alarmar os vizinhos, a menos que a ameaça fosse realmente séria. Foi por isso que não houve sirenes na noite em que tentará tirar Linda dali. Ele ouviu o zumbido baixo, porém frenético, de múltiplos monitores de passo enquanto os canhões eletromagnéticos mais próximos giravam, rastreando o céu. Mas nenhum projétil hipersônico foi disparado. Os globos eram praticamente invisíveis ao sistema ARGS, o sistema de orientação antiaérea dos canhões eletromagnéticos. O software estava confuso. Os alvos estavam a apenas 20 metros do solo. Não refletiam luz. Eram pequenos demais. Em comprimentos de onda de radar, ficavam abaixo dos parâmetros para os quais o sistema fora desenvolvido. Nenhum alvo menor. Mais baixo. Ou mais lento que parapentes e asas delta. Blake estava atacando Granite Lodge com uma frota de balões furtivos. Abater balões de brinquedo com projéteis hipersônicos seria um exagero. Ainda assim, se os radares finalmente os detectassem, todo o plano ruiria. Havia 12 daqueles pequenos dirigíveis de seda translúcida. Cada um movido apenas por um pequeno reservatório de parafina em combustão. Uma vela grossa. Intensamente brilhante no infravermelho. Mas guiados por delicadas pás móveis e aberturas semelhantes a brânquias, controladas por sofisticados chips de orientação pré-programados para as condições meteorológicas daquela noite. Lentamente. Sem ruído. Os pequenos dirigíveis rastreavam os alvos com sensores visuais microscópicos. Aproximavam-se como uma frota de águas-vivas venenosas. Tarde demais para o sistema ARGS. Agora, os defensores humanos da base abriram fogo contra a frota aérea, mas, assim como os radares, avaliaram mal o tamanho e a distância dos alvos. Blake permaneceu imóvel na escuridão por alguns segundos, observando. Aqueles defensores eram atiradores nervosos, se é que realmente eram assassinos. As armas eram silenciadas. Não havia munição traçante. E os supressores de ruído comprometiam a precisão dos disparos. Sem traçadoras, eles sequer podiam ver para onde as balas seguiam no céu noturno. Talvez fossem meticulosos a ponto de estarem usando munição não letal, como haviam feito na noite em que ele tentará escapar dali. Então alguém acertou. Uma rajada de arma automática atingiu um dos pequenos balões. Houve um clarão ofuscante. Depois, um estrondo brutal. Raios de luz espetaculares jorraram do balão em chamas enquanto ele caía sobre o gramado molhado. Ao tocar o solo, produziu um efeito tão estranhamente contraintuitivo que parecia alienígena. Explodiu em frenesi, lançando pequenas bolas de fogo amarelo-rosadas que deslizavam pela grama úmida como criaturas minúsculas correndo desesperadamente em busca de abrigo. Diante daquela visão incompreensível, até os cães de guarda, bem treinados, uivaram e recuaram. Se não estivesse tão concentrado, Blake teria rido. Aqueles pontos rosados saltitantes eram pequenas esferas de chumbo revestidas de sódio metálico, que se transformavam em foguetes em miniatura ao contato com a umidade. Nesse momento, o restante da frota alcançou os alvos programados. Fogos de artifício brancos, rosas e amarelos explodiram sobre o telhado de Granite Lodge. Alguns balões deslizaram sob a cobertura da varanda e detonaram em chamas, incendiando as grandes vigas de madeira e as tábuas nodosas de pinho. Os 3 pequenos dirigíveis destinados à garagem pousaram quase simultaneamente. Menos de um minuto depois, o reservatório de hidrogênio da garagem explodiu como uma bomba real. As paredes da antiga cocheira foram destruídas. Os veículos ali guardados tornaram-se destroços em chamas. Uma enorme esfera de hidrogênio incandescente subiu no céu noturno. Que pena eu não ter acordado os vizinhos, pensou Blake. Calculou que já provocara toda a distração possível.
Era hora de agir. Atravessou rapidamente a última faixa de mata. A cerca eletrificada cedeu aos grampos e cortadores que trazia na mochila. Ao cruzar os 10 metros até o muro baixo de pedra, desejou sinceramente que os administradores da casa fossem tão civilizados quanto supunha. Aquele era o local ideal para minas antipessoais enterradas e armadilhas de flechetes ocultas nas árvores. Mas alcançou o muro sem incidentes. As chamas alaranjadas da varanda e da garagem lançavam sombras cruzadas e dançantes sobre o gramado lateral. À frente, a área estava iluminada apenas pelos refletores. Escalou o muro com cuidado. Uma fina camada de polímero era tudo o que o separava das pedras negras e cortantes. Então avançou para dentro da luz branca, caminhando ereto, com confiança deliberada. Melhor parecer seguro. Nada poderia escondê-lo agora até alcançar as sombras triangulares junto às paredes. Assim que chegou à escuridão ao lado da casa, abaixou-se, correu e saltou para a varanda lateral. As portas estavam abertas, por ali os funcionários haviam saído para defender o local. Uma figura humana passou por ele na esquina da varanda, gritando algo por cima do ombro. Blake achatou-se na porta mais próxima. Atravessou a biblioteca escura e entrou no hall principal. Os projetos arquitetônicos que estudará, embora soubesse que eram enganosos, revelavam a localização do centro nervoso da casa. A enorme escadaria curva sugeria fundações maciças. Mas Blake sabia que havia uma sala sob a escada. Uma sala ampla. Provavelmente isolada acusticamente. Cheia de consoles. Telas planas. Placas de vídeo. Talvez sofás e poltronas confortáveis. O tempo se esgotava. Não havia muito a perder. Encontrou a fechadura oculta no painel de madeira entalhada. Vedou-a com plástico. Recuou. Segundos depois, a porta explodiu para dentro. Lançou uma granada de gás no interior. Esperou alguns segundos. Ao entrar rapidamente, deixou cair outra granada no corredor. Por que não? Ele não pretendia respirar aquilo. Dentro da sala, havia apenas uma pessoa. Uma jovem de uniforme branco. Dormia profundamente numa poltrona reclinável diante das telas. A cabeça tombada para trás. Os longos cabelos loiros quase tocando o tapete. O braço direito pendia para fora da cadeira. Os dedos roçavam o chão. Enquanto puxava a poltrona para trás, afastando-a do console, seu olhar foi atraído por um anel na mão imóvel. Ouro. Com uma granada esculpida em forma de animal. Mais tarde perceberia que, se um pensamento recente não tivesse criado instantaneamente uma associação em sua mente, teria esquecido aquele anel tão rápido quanto o notara. Voltou-se para as telas. As forças defensivas estavam do lado de fora, ocupadas em conter os incêndios. Estudou rapidamente a placa de controle. Era apenas um sistema de entrada e saída. Os processadores principais estavam em outro lugar. Parou um instante. Seguiu os barramentos elétricos. As linhas de refrigeração. Até encontrar os computadores principais discretamente montados num rack ao fundo da sala, onde o teto descia abruptamente sob a escada. Não havia tempo para sutilezas. Arrancou os módulos do suporte, rompendo conexões e cabos. Enfiou tudo na mochila. Pegou as bandejas de chips de dados próximas e despejou o conteúdo por cima antes de fechar a aba. Saiu imediatamente. Atravessou o corredor cheio de fumaça. Passou pela biblioteca escura. Pelas portas. De volta à varanda. Saltou o parapeito. Atingiu a grama macia já correndo. Correu. Correu ainda mais. Percebeu outras formas de movimento pelo canto do olho. Por cima do muro. Através da cerca. De volta à mata. Só então reduziu o ritmo. Passou a mover-se com cautela, silenciosamente, entre as folhas úmidas. Atrás dele, o céu noturno brilhava com as chamas. Sirenes. Comunicadores amplificados. O rugido gutural de motores potentes movidos a hidrocarbonetos aproximando-se pela estrada principal. Tudo isso preenchia a noite e abafava. O farfalhar das folhas sob seus pés. O arrastar dos galhos úmidos. O som de sua retirada pela floresta. Seu carro estava estacionado a cerca de 20 minutos de caminhada mata adentro, bem afastado da estrada. Um rápido olhar para o relógio, protegido sob o plástico, mostrou que ainda dispunha de mais tempo do que havia planejado. Por isso manteve o traje plástico. Além de ocultá-lo, era a única coisa que o protegia do frio intenso. Então a voz surgiu na escuridão. Mãos ao alto.
O líder falava em tom baixo. Era um rapaz alto, de cabelos loiros curtos. Blake diminuiu imediatamente o passo. Moveu-se com cautela, devagar, sem qualquer gesto brusco. Atrás dele, o céu ainda brilhava com o reflexo distante das chamas de Granite Lodge. Não valia a pena provocar. Mesmo que não o matassem, ainda poderiam romper-lhe o baço, cegá-lo ou quebrar alguma outra parte valiosa do corpo. O rapaz careca à frente esboçou um sorriso irônico. Vai ter que esperar. Não vai esperar, respondeu Blake. O careca lançou-lhe um olhar demorado, examinando-no sob o traje transparente, e zombou. Tudo bem. Mas você tem certeza de que quer que eu a leve de volta para a pousada neste carro? Um focinho pressionou-se contra o pescoço de Blake. A voz atrás dele veio num sussurro quase íntimo, junto ao ouvido. Não nos importamos se você acabar enchendo um saco para cadáveres. Você não sai deste veículo até mandarmos. Não vamos longe. Entre, ordenou o careca. Blake deu de ombros. Não tinha alternativa. Continuou andando até o pequeno carro elétrico. Os faróis iluminavam troncos nus como fantasmas entre as árvores. Que diabos é isso? Perguntou um deles, olhando para o traje plástico. Uma roupa atraente, respondeu Blake. O sarcasmo era praticamente tudo o que lhe restava vestindo algo que parecia filme plástico de cozinha. O careca fez sinal para os dois companheiros. Os três se apertaram no banco traseiro. Ele próprio sentou-se ao lado de Blake, mantendo o rifle apontado para a parte inferior de seu abdômen. Você dirige. Blake acomodou-se no banco do motorista, inclinado para a frente por causa do dissipador térmico entre as omoplatas. Sentia nitidamente os canos das armas apontados para seu pescoço. Ligou o carro. Os motores ronronaram. O veículo deslizou pela trilha lamacenta. Ao alcançar a estrada asfaltada, virou na direção da entrada principal de Granite Lodge. Dirigiram em silêncio por alguns instantes. Então Blake perguntou. Como foi que vocês me encontraram? Isso não é algo que você precise saber. Depois de alguns segundos, Blake murmurou. 4 pessoas pesam bastante. Não sei se tenho carga suficiente para todos. Ninguém respondeu. Ele olhou discretamente para o visor azul claro em seu pulso esquerdo. O dissipador estava chegando ao limite. Preciso sair do carro agora mesmo, disse, levando a mão até a maçaneta. Só por 1 minuto. É só dirigir. Tarde demais. O dissipador entrou em estado crítico. Primeiro veio o assobio. Depois, um som mais agudo. Que bom que vocês gostaram, disse Blake, a voz abafada pelo plástico sobre a boca. Em segundos, o assobio tornou-se um grito estridente. Uma coluna de chamas azuis de alta pressão irrompeu da unidade entre suas omoplatas. Vista de trás, sua cabeça devia parecer o topo de um vulcão. O revestimento plástico do banco incendiou-se instantaneamente. Fumaça negra e acre encheu o interior do carro. Um buraco abriu-se no teto metálico. Deixem-nos sair, disse a garota no banco traseiro. E deixem-me sair também. Atordoado pelo calor insuportável, Blake cambaleou para fora. Mas, num reflexo quase inconsciente, voltou ao veículo fumegante. Caiu de novo no banco do motorista. Engatou a marcha ré. O carro incendiado deu um solavanco violento. Girou na estrada molhada. Lançou fragmentos flamejantes para todos os lados. Por um instante, pareceu que sairia desgovernado mata adentro. Mas, de alguma forma, permaneceu na pista. Blake não passará anos assistindo a hologramas de aventura com dublês em chamas sem aprender alguma coisa. Mais tarde, já limpo e vestido, puxou o nó da gravata de seda vermelha e a alisou sobre a camisa branca de algodão. Ajustou o paletó nos ombros. Quando o aerotrem reduziu a velocidade na estação da Brooklyn Bridge, levantou-se. Alguém muito atento talvez notasse a marca avermelhada em sua nuca. Mas um rápido olhar ao redor mostrou que ninguém o observava. Desembarcou com a pasta na mão e seguiu rapidamente até a escada rolante. Poucos minutos depois, já retornava para o norte da cidade em outro trem antigo restaurado do metrô de Manhattan. Um século antes, aquele seria o horário de pico. Agora, porém, os vagões claros e limpos nunca ficavam lotados. Desceu numa estação do centro. Ao emergir do subterrâneo, viu o sol nascente tocar o topo das torres reluzentes com uma luz amarela pálida. A euforia física do ataque e da fuga começava a desaparecer. Veio então um súbito desânimo. Nem sequer sabia ao certo contra quem havia lutado. Ou por quê.
Agora que Ellen o rejeitara, restava apenas uma vaga sensação de orgulho ferido. E o simples cansaço é um dos maiores inimigos do orgulho. Com um esforço deliberado de autocontrole, recuperou ao menos temporariamente a confiança. Estava a caminho de outra entrevista de emprego. E desta vez era um emprego que realmente desejava. Os escritórios do Instituto Vox Populi ocupavam um prédio de tijolos de 3 andares na região leste da Rua 40, a curta distância do complexo do Council of Wolds, às margens do East River. Apesar da simplicidade, o imóvel valia uma fortuna. Por dentro, a austeridade era ainda maior. Mesas de aço. Cadeiras de aço. Arquivos de aço. Murais gastos. Pintura descascada. Verde institucional até a altura dos ombros. Creme institucional acima. Os funcionários também pareciam fazer parte do mobiliário. Simples. Ríspidos. Mal-humorados. Depois de alguma insistência, um deles finalmente concordou em indicar a direção-geral do escritório de Arista Plowman. Dexter não estava presente naquele dia. Dizia-se que Arista tolerava ainda menos as fraquezas humanas do que ele. A parceria entre os dois era notoriamente espinhosa. Situavam-se em extremos opostos do mesmo espectro político. Arista defendia a humanidade como coletivo. Dexter defendia o indivíduo com fervor moral. Na prática, porém, as diferenças pouco importavam para quem os observava de fora. Dexter recorria à ação coletiva para proteger o indivíduo, enquanto Arista frequentemente escolhia um único injustiçado como símbolo da causa popular. Ela ergueu os olhos quando Blake apareceu à porta. Soube imediatamente que ele não se encaixava na categoria de inocente injustiçado. Resmungou algo parecido com: "Sente-se." Depois fingiu estudar o currículo dele. Arista era magra. Tinha sobrancelhas negras espessas. Os cabelos preto-acinzentados formavam ondas curtas e apertadas junto ao crânio alongado. Seu vestido austero, preto com bolinhas brancas, caía torto sobre os ombros largos, e a maneira como apoiava os cotovelos sobre a mesa, sentada apenas na borda da cadeira com seu corpo magro inclinado para a frente, transmitia claramente o desejo de estar em qualquer outro lugar. Empurrou o currículo para um canto da mesa como se ele a tivesse ofendido. "Você trabalhou para a Sotheby's, Redfield? Uma casa de leilões?" Não fazia parte do quadro permanente. Frequentemente me contratavam como consultor. A boca dela se contraiu num sorriso amargo ao ouvir o sotaque britânico dele. O próprio sotaque de Arista era deliberadamente americano, duro, quase um bronquis impecável, embora tivesse nascido e crescido no condado de Westchester County. "Mas você era negociante de arte." A ênfase bastava para deixar clara sua opinião sobre quem vendia coisas, especialmente coisas caras, decorativas, aos seus olhos, inúteis. Por assim dizer. Na verdade, lidava com livros raros e manuscritos. "E o que faz você pensar que tem algo a oferecer aqui? Não estamos neste escritório para servir aos caprichos dos ricos." Blake apontou para o currículo que ela acabará de afastar. "Experiência extensa em pesquisa. Pesquisadores não nos faltam." Ela começou a se levantar, claramente decidida a encerrar a entrevista em menos de 1 minuto. Blake falou antes que ela chegasse à porta. "Além disso, já trabalhei em um caso de grande interesse para o seu instituto." Ela parou. Uma mão ainda na maçaneta. A porta entreaberta. Blake permaneceu sentado. Agências poderosas do Council of Wolds foram infiltradas por um culto pseudo-religioso que pretende assumir o governo mundial em nome de... Ela se virou. Em nome de quê? De uma divindade alienígena. Por um instante, ela apenas o encarou. Depois. "Isso é loucura." "Sim", respondeu Blake calmamente. "É loucura. Mas essas pessoas acreditam de fato numa divindade alienígena. Consegui infiltrar-me em um braço desse culto. Reconheço vários membros e pelo menos um dos líderes. Por causa do que sei, já tentaram me matar várias vezes. A mais recente foi na semana passada." Arista deixou a porta se fechar, mas permaneceu de pé. "Que tipo de seita você disse? Fanáticos por OVNIs?" Talvez tivesse tido sorte, afinal. O interesse de Arista Plowman por teorias conspiratórias claramente despertara. Dexter provavelmente teria rido e o mandado procurar a polícia. Eles se chamam profetas do espírito livre, embora usem vários nomes e organizações de fachada. Infiltrei-me numa célula que operava em Paris e ajudei a desmontá-la. Não havia motivo para falsa modéstia.
Eles veneram uma entidade chamada Pancreador. Uma criatura alienígena que, segundo acreditam, retornará à Terra para conceder vida eterna aos iluminados, isto é, a eles próprios, e levá-los a algum tipo de paraíso. Ou talvez transformar a própria Terra nesse paraíso. Arista cruzou os braços. Não sou vulnerável a qualquer teoria conspiratória que apareça. Ah, talvez seja mais do que imagina, pensou Blake, mantendo o rosto sério. Posso documentar tudo o que estou dizendo. E por que exatamente você acha que o Instituto Vox Populi teria interesse nesse grupo? Porque os profetas podem ser lunáticos, mas são numerosos e extremamente influentes. Há menos de 10 anos, membros do Espírito Livre iniciaram o programa de inteligência múltipla dentro da Agência de Segurança da América do Norte. Ela não interrompeu. Bom sinal. O programa foi encerrado quando um dos sujeitos de teste escapou do controle deles. Mas antes disso assassinaram dezenas de pessoas. Queimaram-nas vivas num incêndio em um sanatório. Isso foi há 10 anos. Politicamente, já é assunto encerrado. Há menos de um mês, a agência espacial encontrou um cargueiro interplanetário, o Doradus, convertido numa nave pirata. O chefe de uma das maiores corporações de Marte estava envolvido, Jack Noble. Depois desapareceu. Ouvi falar. Isso tem relação com a placa marciana? Eu estava lá. Posso contar tudo. Blake recostou-se na cadeira enquanto Arista voltava lentamente à mesa, agora pensativa. Doutora Plowman, o seu trabalho é devolver o governo às mãos dos governados, depois que pessoas como meu pai, se me permite dizer informalmente, ajudaram a tirá-lo delas. Este é exatamente o tipo de organização que imagino que a senhora gostaria de destruir. Seu pai faz parte desse espírito livre? Garanto que não. Não sabia dizer se a hipótese a horrorizava ou apenas a deixava ainda mais interessada. Ele é apenas um aristocrata bem-intencionado. Arista sentou-se novamente atrás da mesa de aço. Seu currículo não menciona nada disso, Redfield. Sou um homem marcado, doutora Plowman. Então, com você aqui, nós também poderíamos nos tornar alvo. O Vox Populi é alvo há tanto tempo que imagino que suas defesas sejam excelentes. Eu tinha certeza disso antes de vir. Ela sorriu discretamente. Você está seguro em casa? Meus pais têm dinheiro há tanto tempo que as defesas deles quase se comparam às suas. Por que não foi ao Conselho Espacial desde o início? O sorriso de Blake tornou-se sombrio. Por que a senhora acha? Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Está insinuando que o próprio Conselho de Controle Espacial. Exatamente. Os olhos dela brilharam. Naquele instante, Blake teve certeza de que já conquistara uma oferta de trabalho. Mas Arista Plowman não chegará onde estava sem aprender prudência. Interessante, Redfield. Muito interessante. Vou falar com meu irmão. Ele vai querer conhecê-lo pessoalmente. Enquanto isso, não nos procure. Nós procuraremos você. Ao sair, Blake percebeu que a entrevista, sem mencionar a noite anterior, o deixará exausto. E o cansaço reduz reflexos. Quando um jovem alto e magro atravessou a rua à frente dele e correu até a cabine de informações mais próxima, lançando um rápido olhar por cima do ombro, Blake mal lhe deu atenção. Na verdade, quase não o notou. Só percebeu tarde demais. A poucos metros dali, o homem girou de repente e levantou o braço. Nesse instante Blake o reconheceu. Girou nos calcanhares e lançou-se para trás em direção ao meio-fio. A bala abriu uma cratera numa placa de mármore na fachada do edifício, exatamente onde sua cabeça estivera um segundo antes. Mais disparos vieram em seguida. Balas reais. Metal verdadeiro. Disparadas com precisão suficiente para não permitir sequer um segundo de hesitação. Blake rolou pela sarjeta, ofegante, até alcançar a proteção de um robotáxi estacionado. As pessoas gritavam e corriam. Aquilo simplesmente não acontecia em Manhattan. Em segundos, o quarteirão esvaziou-se. Blake praguejou contra si mesmo por não ter reconhecido o agressor antes. Conhecia-o muito bem. Léo. O velho covarde. Um de seus antigos companheiros da Sociedade Atanásia. Desejou ter uma arma. Mas não carregava nenhuma. Não apenas porque armas eram rigorosamente ilegais na United Kingdom, onde viverá nos 2 últimos anos. Nem por receio de se defender. Simplesmente porque fizera os cálculos. Analisara estatísticas. Pesara probabilidades. E concluíra que sobreviveria mais tempo desarmado. Assassinato premeditado nunca figurara entre os cenários prováveis.
Mesmo assim, agora isso pouco ajudava. Estendeu a mão para abrir a porta dianteira do robotáxi. Entrou discretamente no robotáxi, mantendo a cabeça baixa, e inseriu o fragmento de sua identificação no taxímetro. Para onde vai, Mac? Perguntou o taxista, reproduzindo com perfeição o sotaque nova-iorquino do início do século XX. Blake enfiou a cabeça sob o painel e passou alguns segundos manipulando os circuitos. Ainda agachado no assoalho, perguntou. Tem um sujeito magro, de cabelo comprido, no terminal de informações da próxima esquina, à esquerda. Acabou de sair do terminal. Agora está na entrada, deste lado. Parece que está pensando em vir para cá. Atinja-o. Você está brincando comigo. Há $20 para você. 20 o quê? $20.000. Se não acredita, retire o crédito agora mesmo do chip. O taxista hesitou. Bem, olha, Mac, eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Blake mexeu violentamente nos circuitos. Agora. Ei! O táxi arrancou de repente, saltando para a calçada. As balas estilhaçaram o para-brisa do velho Checker no mesmo instante. Um solavanco brutal lançou Blake contra a divisória interna. Ele chutou a porta. A porta abriu-se. Rolou para fora, atingindo a calçada. Num movimento contínuo, saltou sobre o grande porta-malas quadrado do Checker e lançou-se por cima da cabine, como um corredor mergulhando para a linha de chegada. O táxi não atingira Léo, mas o prensara contra a entrada recuada do edifício por questão de centímetros. Léo tentava desesperadamente erguer os pés grandes para escapar do para-choque amassado quando Blake veio por cima do teto e caiu diretamente sobre ele. O grande revólver calibre .45 niquelado voou de sua mão. A cabeça de Léo bateu violentamente contra a porta Art Deco de aço inoxidável. Quando tentou afastar a mão de Blake de seu pescoço, percebeu que a outra mão segurava uma faca preta, firmemente encaixada sob o ângulo de sua mandíbula. Blake ofegava. Prefiro você vivo, Léo. Então fale. Léo não respondeu. Mas os olhos arregalados deixavam claro que também preferia continuar vivo. Embora Blake tivesse a forte impressão de que lhe haviam dado ordens para morrer antes de ser capturado. Lá no alto, o som das hélices de um helicóptero ecoava pelo cânion urbano. Ao nível da rua, sirenes já se aproximavam. Diga por quê, Léo, e eu deixo você ir. Se a polícia o pegar, os profetas não vão deixá-lo sobreviver nem uma noite numa cela. Léo soltou um som rouco. Você é uma salamandra. O que diabo significa isso? Me solte, sussurrou ele. Não volto mais. Prometo. A faca pressionou um pouco mais. Última chance. O que é uma salamandra? Léo respirou com dificuldade. Como você. Guy. Iniciados uma vez, agora traidores. Aqueles que conhecem melhor, juraram matar você. Blake estreitou os olhos. Foram vocês que bombardearam meu apartamento em London? Eu não. Foi Bruni. Sim? Ela sempre teve mais coragem. Léo mal conseguia falar. Você nem se escondeu, Guy. Se vai me soltar, faça logo. Meu nome é Blake. É melhor deixar isso claro. Soltou-lhe o pescoço, mas manteve a faca pronta. Virou-se para o táxi. Taxista, recue um pouco. Devagar. Assim que o Checker se afastou o suficiente da entrada, Léo disparou em fuga. Blake guardou a faca na bainha presa à parte inferior das costas e escorregou do capô do táxi. Enfiou a cabeça pela janela. Precisamos de uma história. O taxista respondeu em tom ressentido. Isso vai custar mais que 20 mil. Cobrar o que achar justo. Certo, Mac. Qual é a versão? Blake recuperou a pasta caída no chão do veículo. O sujeito tentou me assaltar. Você veio em meu socorro. Foi quando ele atirou em você. Você quase o encurralou, mas ele conseguiu fugir. E o dinheiro extra no taxímetro? A verdade, deixei você usar meu crédito como recompensa por me salvar. E também para cobrir os amassados. Claro, Mac. Acha mesmo que eles vão acreditar? Blake olhou para ele. Você nasceu para falar sem parar, não foi? O taxista sorriu. Ei, sou taxista de Manhattan ou não sou? O primeiro veículo policial chegou quase imediatamente. Um elegante hidrocarro azul claro. Nada de antiguidades cênicas ali. Acima deles, o helicóptero policial estabilizou-se em voo estacionário. Blake observou os agentes se aproximarem com viseiras abaixadas e espingardas apontadas.
Naquele momento, nem sequer tinha certeza de que lado eles representavam. Depois de quase 2 horas de interrogatório, foi liberado. Desceu do metrô em Tribeca e caminhou em direção ao edifício de seus pais. Passou por colunas de vapor saindo dos bueiros. Por ruas vazias de asfalto. Robotáxis circulavam lentamente, como animais em ronda. Manhattan tornará-se, naquele século, um espetáculo cuidadosamente preservado. Um enclave exclusivo dos ricos. Onde fragmentos da velha New York City sobreviviam como entretenimento. Havia mais movimento do que o habitual na entrada voltada para o rio do edifício de seus pais. Blake acenou para o capitão da guarda enquanto digitava o código do elevador privativo que levava à cobertura. Os demais seguranças permaneciam fora da vista pública. Evitou a mãe. O pai estava em Tóquio, em negócios que ainda exigiam presença física. Foi direto para o quarto. Tirou o paletó rasgado. A camisa suja. A gravata. Aplicou cuidadosamente pomada e alface sobre o pescoço coberto de bolhas. Os fatores de crescimento começaram a agir imediatamente. À tarde, quase não restavam vestígios das queimaduras de 2º grau. Vestiu calças largas e uma camisa folgada em estilo camponês russo. Levou a pasta marcada de arranhões até o escritório do pai. Despejou seu conteúdo sobre a mesa. Os despojos de granite Lodge. Uma dispersão de minúsculos chips pretos. 2 microsupercomputadores. As carcaças rachadas onde os arrancara do sistema. Esperava que o próprio calor não os tivesse destruído. Pois microprocessadores daquela potência, não muito diferentes de homens envoltos em trajes plásticos impermeáveis, geravam calor em excesso. Sem refrigeração vigorosa, queimavam em segundos. Levou 15 minutos para fazer a primeira máquina funcionar. Usou o teclado do pai para a entrada de dados. A saída apareceu projetada pela unidade holográfica da mesa. Mas, depois de mais 1 hora digitando com concentração absoluta, desistiu. Nada surgia além de sequências aleatórias de símbolos de código padrão. Provavelmente estava danificada. A segunda máquina ofereceu um pouco mais de resistência. Durante 40 minutos, travou uma batalha frustrante contra o sistema, que insistia em identificá-lo como usuário não autorizado. Por fim, levantou-se. Foi até a janela. Ficou olhando a névoa sobre o baixo Hudson River, em direção à costa esfumaçada de New Jersey. Esvaziou a mente. Tentou concentrar-se apenas no que viverá naquela noite. Era quase uma auto-hipnose. Rever. Reouvir. Reconstituir tudo o que observara dentro da cabana. Então voltou à mesa. Sentou-se. Digitou uma única palavra. Alguns milímetros acima da superfície de couro verde da escrivaninha de Edward Redfield, uma luz intensa se acendeu. Nenhuma mensagem apareceu. Nenhuma saudação. Nenhum aviso. Em vez disso, havia ali um animal contorcendo-se em 3 dimensões. Era uma criatura semelhante a um lagarto, com cauda grossa e cabeça larga, triangular, pequenos olhos castanhos, redondos e brilhantes. As pernas finas e desajeitadas terminavam em dedos abertos, com almofadas espessas nas extremidades. A pele úmida tinha um tom marrom acobreado, o ventre, um amarelo vivo. A palavra digitada por Blake na máquina fora Salamander, o termo usado por Léo para acusá-lo, e também a criatura que ele vira esculpida no anel de granada da garota inconsciente. Nada estimula tanto a persistência quanto uma pequena recompensa. Blake persistiu por mais 2 horas, testando, um após o outro, todos os códigos e fragmentos de informação que havia roubado. Não obteve mais nada. Nada além daquela salamandra contorcendo-se. Exausto até os ossos pelos esforços da noite anterior e pela concentração exigida naquela manhã, acabou adormecendo curvado sobre a máquina inflexível. Foi despertado por um ruído de paz. Não eram asas. Eram rotores. Sentou-se bruscamente e, no instante em que se lembrou de onde estava e do que fizera, lançou-se ao chão. Mas o zumbido constante do helicóptero do lado de fora da janela não aumentou nem diminuiu. Rastejou pelo piso até alcançar o parapeito e ergueu os olhos apenas o suficiente para enxergar. Lá fora, pairava uma silhueta negra. Um vazio recortado contra o céu, difuso na névoa brilhante do oeste. A máquina permanecia suspensa no ar, 89 andares acima das ruas de Manhattan, a cerca de 20 metros de distância, exatamente diante da janela do escritório de seu pai. Um Sark como Bojum.
Enquanto Blake observava, a máquina girou lentamente em torno do próprio eixo até alinhar os lançadores de foguetes montados em suportes e as metralhadoras Gatling gêmeas diretamente contra ele, através do vidro. Blake não se moveu. Não havia para onde correr. Nem onde se esconder. O Sark possuía poder de fogo suficiente para destruir toda a cobertura do arranha-céu. A polícia metropolitana já deveria ter surgido segundos após sua chegada. O fato de não haver qualquer sinal dela dizia tudo. Blake poderia alcançar os controles das defesas privadas do apartamento, guardados dentro da escrivaninha de seu pai, mas mesmo que conseguisse fazê-lo a tempo, duvidava que os foguetes do telhado causassem qualquer dano real a um Sark. Então se levantou, expondo-se por completo ao piloto. Se veio me matar, faça isso direito. Não disse nada. Mas pensou. O Sark inclinou levemente o nariz. Como se respondesse. Sim, nos entendemos. Sim, poderíamos fazer isso. Sim, sabemos que foi você. E agora você sabe que podemos matar você e todos que ama quando quisermos. Então a máquina arqueou-se lentamente no ar e deslizou para longe, rumo ao rio. Em poucos segundos desapareceu no brilho ofuscante refletido sobre a planície úmida de algas. Deixando apenas uma mensagem silenciosa. O próximo movimento é seu. Blake voltou à escrivaninha. Desconectou cuidadosamente o microcomputador ainda funcional e o colocou, junto com outro aparelho provavelmente danificado e todos os chips pretos roubados, dentro de um envelope expresso. Pegou uma caneta grossa da gaveta do pai e escreveu em letras grandes. A.C. Salamander. Aos cuidados do Serviço de Parques da América do Norte. Granite Lodge. Reserva Hendrick Hudson. Distrito Administrativo de Nova York. O endereço não estava completo. Mas bastava. Se controlavam a polícia, certamente exerciam influência também sobre o correio. Cobriu o envelope com um corta-vento dobrado sobre o braço, saiu da cobertura e tomou o elevador até o térreo. Se algo desse errado, queria que acontecesse longe do edifício dos pais. Postaria o pacote numa caixa anônima de rua. Enquanto caminhava pelas ruas varridas pelo vento em direção à parte nobre da cidade, Blake foi obrigado a encarar um fato simples. Não era um homem feliz. A mulher que acreditava amar não queria mais nada com ele. Todos os bens materiais que valorizava haviam sido destruídos. Então os salamandras eram antigos iniciados. Hereges. Rivais dos profetas, como eles, profundamente entranhados no funcionamento do sistema. Blake imaginara que poderia tornar-se tão visível que ninguém ousaria atacá-lo sem provocar escândalo. Uma esperança ingênua. Mesmo que os lavradores lhe oferecessem trabalho na Vox Populi, agora tinha uma dívida moral com eles. Não aceitar. Também arrastara os próprios pais para um perigo que subestimara estupidamente. Independentemente do que decidisse fazer, precisava sair da cobertura deles. E rápido. Sparta conseguiu emprego na J. Swifts, uma grande agência de viagens na London, cujos computadores eram consideravelmente mais modernos, ao menos para alguém com as inclinações de Sparta, do que os gerentes suspeitavam. Contrataram sem hesitar a jovem de olhos verdes luminosos, sotaque irlandês e nome de Bridget Haley, portadora de um currículo impressionante no setor de turismo. Nas semanas e meses seguintes, sua vida tornou-se tediosa a ponto de parecer irreal. Longas horas diante de uma tela plana. Conversas incessantes por comunicador com clientes e outros agentes. Reservas. Remarcações. Voos. Hotéis. Transportes terrestres. Tudo para pessoas incapazes de decidir qualquer coisa ou de cumprir o que combinavam. E, ainda assim, exigindo que alguém assumisse alegremente a responsabilidade por todos os desastres. Muitos desses desastres nasciam do desejo da turista inglesa de meia-idade e classe média de experimentar culturas estrangeiras como quem observa o mundo pela janela protegida de uma casa de chá. Os demais vinham da convicção, típica da juventude em qualquer parte do mundo, de que a própria inocência equivale à imortalidade. No trabalho, Bridget Haley era a própria imagem da simpatia. Mas colegas homens e mulheres logo perceberam que ela não demonstrava o menor interesse em conhecê-los além do necessário. Ao fim do expediente, tomava o metrô para um apartamento minúsculo e feio, num bairro igualmente feio e hostil. A prudência recomendava permanecer dentro de casa. Longe dos vizinhos. Longe dos estranhos. Todas as noites descongelava o jantar num autoaquecedor. Comia. E ia diretamente para a cama estreita.
6 horas depois, a pequena tela de vídeo do quarto iluminava a madrugada escura com o noticiário matinal da BBC, despertando-a para outro dia igual. Sua vida interior, porém, era muito mais rica. E muito mais estranha. À noite vinham os sonhos. Noite após noite, ela descia por um vórtice de nuvens sombrias. Sabia que eram as nuvens de Júpiter. Nada além disso. O vento cantava numa língua sem nome. Embora parecesse compreendê-la perfeitamente durante o sonho, ao despertar não conseguia lembrar uma única palavra. Restavam apenas as emoções. Êxtase e medo misturados. Uma esperança tão intensa que dissolvia o ego. E um ódio venenoso voltado contra si mesma. Durante o dia, seu intelecto era a própria lâmina da navalha de William of Ockham. Enquanto reservava excursões em grupo para Porto Esperuz e Cidade Labirinto com uma mão no teclado, a outra repousava com pinos de acesso estendidos, penetrando portas de sistemas e executando programas paralelos nos intervalos do processamento. Ela não precisava de nenhuma tela além daquela que existia dentro da própria mente. Nem mesmo o comandante sabia onde ela estava ou quem fingia ser. Mantinha com ele apenas um contato mínimo, por circuitos impossíveis de rastrear até seu escritório no Conselho de Controle Espacial, embora, de algum modo, ele quase nunca estivesse ali. E, nas raras ocasiões em que conversavam, Sparta fazia pouca questão de seguir suas sugestões. Não executava seus programas. Na verdade, embora nunca tivesse dito isso ao comandante, havia adiado as investigações sobre os assuntos de Howard Falcon enquanto perseguia um mistério mais profundo. O conteúdo de sua própria mente. Sentada diante do computador da agência de viagens, absorvia enciclopédias inteiras de neuroanatomia, neuroquímica e farmacologia. Por meio de links de informação, providenciava prescrições médicas em nome de mulheres diferentes entre si e completamente diferentes de Bridget Haley. À noite, em bairros ricos ou em distritos negros da cidade, essas identidades iam buscar medicamentos. A coleção de comprimidos e adesivos acumulada por Sparta transformou-se numa verdadeira farmacopeia. Na casa segura, haviam usado drogas nela na tentativa de penetrar seus sonhos. Mas Sparta recusará-se a colaborar nos termos do comandante. Talvez por isso. Talvez por algo mais profundo. O fato é que ele também se recusará a compartilhar tudo o que aprenderá sobre aquela parte dela a qual nem ela mesma tinha acesso. Agora, fazia experimentos sozinha. Usava drogas em si mesma, tentando abrir o próprio subconsciente. Anfetaminas, barbitúricos e psicodélicos produziram exatamente os efeitos previstos por um século de documentação. Nenhum resultado útil. Sais metálicos alteraram seu comportamento, ameaçaram intoxicar seus órgãos internos e deixaram sua mente entorpecida. O álcool aumentou a frequência dos sonhos, mas reduziu sua intensidade e a fazia acordar nauseada, com os olhos ardendo. Neurotransmissores conhecidos, dopamina e outros, acrescentavam detalhes vívidos às cenas oníricas familiares, sem ampliar sua percepção nem sua memória. Suas pesquisas avançaram cada vez mais longe. Bastava encostar uma substância química na língua para saber o que estava ingerindo. A fórmula exata se projetava imediatamente na tela de sua mente. Das cerca de 30.000 proteínas e peptídeos significativos presentes no cérebro, apenas uma pequena parcela havia sido realmente caracterizada. Ainda assim, era uma lista extensa. Ela a percorreu metodicamente, registrando cada efeito de sua autoexperimentação com precisão clínica. Mas o isolamento aumentava. Os colegas de trabalho passaram a acreditar que ela os desprezava. E, em troca, desenvolveram por ela uma hostilidade cordial e silenciosa. Ainda assim, os sacrifícios não foram inúteis. Depois de semanas de noites exaustivas, Sparta finalmente encontrou uma abertura. Um peptídeo de cadeia curta, com cerca de 9 resíduos de aminoácidos, conhecido por participar da formação das colunas estriadas do córtex visual, pareceu liberar uma imagem de seus sonhos e permitir que ela fosse retida na memória desperta. Associada à imagem havia uma palavra. Talvez duas. Mas cujo significado ela não reconhecia. Água-viva da lua. Tomou mais do peptídeo. Era uma preparação barata e simples que, na década anterior, se tornará favorita de certos psicoterapeutas agressivos, daqueles que gostavam de brutalizar pacientes em nome do amor terapêutico e demonstravam pouca paciência com a lentidão da terapia verbal. Com humor, chamavam a substância de felicidade.
A felicidade surgira em laboratórios sintéticos de L5 como análogo de compostos controlados, sem ser tecnicamente ilegal. Mas rapidamente chegou à Terra. E logo se descobriu que produzia efeitos colaterais graves. Alguns suicídios bastaram para que fosse proibida, exceto em experimentos controlados. Apenas uma empresa farmacêutica continuou a fabricá-la para uso científico, sob a marca Striafan. A cada noite em que tomava Striafan, palavra e imagem se fundiam mais intimamente. A visão tornava-se mais nítida. A água viva da lua assumia contornos definidos. Uma forma pulsante, carnosa, suspensa no centro do vórtice de nuvens. Como uma miniatura do próprio sonho que a continha. Pulsava ritmicamente. Poderia parecer horrível. Mas para Sparta havia nela uma beleza requintada. Ela já não despertava aterrorizada. Ao contrário. Crescia a convicção de que havia algo no olho do vórtice joviano de Júpiter que cantava para ela. Que a chamava. Que a acolhia. Em casa. Esqueceu tudo o que sabia sobre a história clínica e as contraindicações do Striafan. No entusiasmo da descoberta, sua extraordinária capacidade de autoanálise, justamente aquela que a guiara até ali, começou a falhar. Dissolveu-se sem que percebesse. E ela jamais notou o instante exato em que se tornou dependente da substância.